Além da busca. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além da culpa. A busca pela paz. Nós acumulamos coisas demais, não é verdade? Aquele livro que ganhamos de Natal no ano em que estávamos interessados em jardinagem, as roupas que custaram barato e as National Geographics que não conseguimos jogar fora. Às vezes nossas vidas têm muita bagagem, coisas que nunca pretendemos guardar, coisas que não queremos mais, mas não conseguimos nos livrar delas. E as carregamos por muito tempo. Às vezes, pela vida inteira. Tentamos ter vidas produtivas e felizes. E na maioria das vezes somos felizes. E mesmo assim, não importa que sejamos, carregamos algum arrependimento secreto ou uma culpa da qual não conseguimos nos livrar. É claro, nem todos pensamos que somos culpados. Agora você deve estar pensando, eu nunca matei ninguém, nunca roubei nada. Eu não sou uma pessoa ruim, na verdade. Mesmo assim, lá no fundo, alguma coisa faz você se sentir culpado. Eu nasci em um lugar chamado Tom, no Sudão do estado de Baraka Valley. Eu nasci durante o período da guerra. O SPLA foi formado e isso trouxe muita atenção. Os árabes chegaram e capturaram minha cidade e mataram muitas pessoas. Algumas famílias foram estupradas. E um dia nos perguntaram quantas crianças estavam dispostas para serem treinadas para serem soldados. Todos estavam interessados. Ninguém foi forçado. Para mim, o meu desejo era vingar o que tinha acontecido na minha cidade e eu disse, tá bom, eu vou aprender a usar uma arma. Estávamos todos felizes e não conseguimos dormir naquela noite porque sabíamos que iríamos ser treinados. Acredito que sobrevivi por uma razão, contar a minha história para tocar vidas. Vamos ouvir de novo. Acredito que sobrevivi por uma razão, contar a minha história para tocar vidas. Uma carreira bem-sucedida na música é um longo percurso a partir da cidade do sul do Sudão, onde Emmanuel Jahar nasceu. Emmanuel é um rapper com um álbum número 1. Ele tocou no Live Aid em Cornwall e contribuiu com bandas do Reino Unido como Faithless e Razorlight. E a sua música Bye fez parte da trilha sonora do filme Diamante de Sangue. Ele escreveu uma autobiografia e até tocou no show para o 90º aniversário de Nelson Mandela. Foi uma longa jornada a partir das zonas de guerra do Sudão. Ele é um homem com uma nova vida. Parece um pouco como um conto de fadas. Bem, mas não foi. A música que eu faço é de coisas pessoais. É sobre mim. Sobre o meu país e o que eu enfrentei. Certo, pessoal? Vocês estão prontos? Ok. Meus sonhos são como tormentos. Cada momento meu. Vozes na minha cabeça de inimigos que foram mortos. Amigos como Luau que morreram de fome bem ao meu lado. Nós saqueávamos cidades matando cabras, galinhas e ovelhas. O que pudéssemos comer. Eu sei que era rude.
mas precisávamos de comida. Então nossa guerra forçou a enviar para sobreviver. Às vezes você tem que perder para ganhar, nunca desistir, nunca ceder. Saí de casa com 7 anos. Um ano depois, andei com uma AK-47. Dormi com o olho aberto, corra, finja de morto, se esconda. Vi meu povo morrer como moscas. Eu tô lutando dia e noite. Às vezes faço coisas erradas para fazer o que é certo. É como se eu estivesse sonhando. A primeira vez que eu me sinto é como um ser humano. As crianças morrem de barriga vazia na TV. Agora eu tô lutando, é por você. Agora eu tô lutando, é por você. Agora faça perguntas para Deus, por que eu tô aqui? Por que meu povo é pobre? Por que pessoas inocentes morrem todo dia? E eu pergunto a Deus o porquê. Enquanto as outras crianças estavam aprendendo a ler e escrever, eu estava aprendendo a lutar. E essa é a minha história. Quando uma criança nasce, ela é livre, entende? Ela não sabe quem é seu inimigo. Perdi a minha infância. Mas no momento eu estou seguindo com o que eu tenho. E com o que eu posso alcançar. A culpa pode ser uma força poderosa em nossas vidas. Há alguns anos, nos Estados Unidos, o caso do assassinato de uma jovem foi encerrado. A polícia recrutou um psicólogo que sugeriu esconder o microfone no túmulo da vítima, para ver se alguém iria lá confessar seus pecados. Alguns meses depois, um homem apareceu cheio de culpa e desabafou, implorando o perdão da menina morta. E a polícia pegou o culpado. O Dr. Hart está pronto. Obrigada. Vamos entrando. Oi, Daniele. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. Foi fácil chegar aqui? Foi. Sem imprevistos, o que é bom. Então, por que as pessoas sentem culpa? As pessoas sentem culpa porque são feitas para sentir culpa. Isso faz parte da estrutura básica. Diferentemente de qualquer outra forma de vida, os humanos têm um sistema único que, na verdade, é um sistema de alerta. Também é um sistema que ajuda na honestidade e faz de você uma boa pessoa. É surpreendente, não é? Que nascemos através do pecado, mas Deus nos dá a capacidade de sermos bons. E para sermos bons, precisamos do sistema de culpa. Certo. Como funciona? Como ele nos corrige? Ele nos corrige porque é um sistema de alerta no cérebro. Há dois componentes que operam com a culpa. A culpa é um sentimento, sabe, um sentimento que vem do cérebro e tem um sistema chamado neurônios espelho. São neurônios do cérebro que refletem algo do lado de fora. Então, se virmos algo doloroso ser feito com outra pessoa, nosso cérebro reflete isso como se fosse em nós. Chamamos isso de sistema de empatia e ele é a base para a culpa como ela opera em nosso cérebro. Se alguém não tem essa culpa, as consequências podem ser graves. Há um grupo de pessoas que não sentem culpa. Nós as chamamos de sociopatas, psicopatas. Elas estão nas prisões, elas assaltam, roubam. Elas não sentem nenhuma culpa. E a consequência é muito grave, mas talvez a consequência mais importante de quando você não sente culpa seja que você não consegue se conectar com os outros. Relacionamentos são destruídos, famílias inteiras podem ser destruídas quando um membro dela não sente culpa. Então, a culpa é quase como se Deus tivesse nos projetado com base nesse sistema de culpa, porque ele tem um papel importante em nosso relacionamento com Deus. Você não precisa ser um soldado criança para se encontrar preso na culpa. Porque quem nunca lutou contra uma consciência culpada? Aquele sentimento de que você fez alguma coisa errada ou de que negligenciou o que sabia ser o certo. Você tenta racionalizar, mas no fundo a culpa é uma voz silenciosa que não quer calar a boca.
quando sentimos culpa por alguma coisa, ou fizemos uma coisa ruim, ou não fizemos uma coisa boa, ou não ajudamos alguém, um sentimento de ansiedade cresce. Então isso entra mesmo no domínio das ansiedades e faz com que nos sintamos desconfortáveis. Mas o propósito disso é nos motivar a fazer reparações ou alguma coisa para ajudar. Então isso nos torna pessoas melhores. Então a culpa pode ser boa ou ruim? A culpa pode ser boa ou ruim e é muito, muito importante entender a diferença. Em termos da psicologia, pensamos na má forma da culpa como uma culpa neurótica e na boa forma da culpa como a culpa verdadeira. Então, você pode se sentir mal por alguma coisa que não fez porque foi programado para se sentir culpado. Ou pode se sentir culpado por coisas pequenas, como sempre que terminávamos as refeições, minha mãe queria que meu garfo e minha faca estivessem em 45 graus no prato antes de ela tirar a mesa. Então, estou num estágio da vida e quando estou em um restaurante e termino de comer, a faca e o garfo têm que estar em 45 graus, porque se a garçonete tirar o prato, me sinto culpado. Podemos nos sentir culpados por coisas insignificantes. A diferença entre a culpa falsa é que, normalmente, não é nada que você tenha feito. Você se sente culpado por uma coisa que não fez. Enquanto a culpa verdadeira é por você perceber que fez algo terrível. Eu te humilhei, te critiquei pelas costas. E há ações que você pode fazer quando se trata de culpa verdadeira para se tornar uma pessoa melhor, enquanto a culpa neurótica negativa não permite que você seja nada além de uma pessoa autopunitiva que se rejeita e que se odeia. Mais alguma pergunta? Aqui! Ei! Você já matou alguém? Caramba, que pergunta pesada. Olha, quando você vai pra guerra e ainda é jovem, você nem sabe no que tá atirando. Você vê um arbusto correndo e pensa que é alguém, você só atira. Você não tem ideia do que tá fazendo. Você vê arbustos correndo e bum, 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 bum. Aí você mergulha e acaba tendo mais tiros e tiros. Bum, 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 bum. Nós tínhamos tanto ódio. Tinha um cara e ele não tinha uma arma. Ele não tinha nada. A gente tava batendo nele. A gente tava machucando muito ele, sem parar. A gente batia... Ficava batendo bem aqui na cabeça dele e a gente machucou ele bem feio. Bem aqui atrás, nessa parte aqui da cabeça. Dá uma sensação de alegria, eu sei lá, de que você é um homem e conseguiu fazer alguma coisa. A gente cortou ele em pedaços. Espancamos ele até a morte. Muitos militares adultos sofrem da chamada síndrome do estresse pós-traumático. Não é apenas o medo por sua segurança ou por ver seus colegas sendo mortos. Muitos lutam contra o que eles mesmos fizeram em batalha. Não estamos falando sobre criminosos de guerra, apenas homens e mulheres fazendo o que se faz na guerra. E muitas vezes, apesar de justificada, a culpa dificulta a estabilidade de suas vidas. Agora sabemos que o transtorno do estresse pós-traumático tem algumas implicações na culpa. Por exemplo, com as guerras que estão acontecendo, temos algo chamado culpa do sobrevivente. Quando você sabe que todos do seu pelotão morreram e você foi o único que sobreviveu. E a culpa pode vir de algumas ações obrigatórias quando você é um soldado. Se você estiver
estiver lutando em uma guerra legítima ou em uma ilegítima ou que seja apenas uma atividade terrorista, existe o sentimento de culpa. Você acaba carregando o ônus da responsabilidade. Isso pode ser muito desconcertante e pode causar... pode arruinar o resto da sua vida se não lidar com isso. Então, o transtorno do estresse pós-traumático tem consequências graves, mas uma delas é o efeito que ele tem sobre a sua culpa. E é por isso que uma cultura do perdão deve ser criada. Eu estive em Nova York em um evento do 11 de setembro e uma semana depois eu estava no hall ajudando a treinar os trabalhadores em luto em lidar com os bombeiros e os policiais que tiveram que ir lá e encontrar as partes dos corpos e etc. E eles estavam traumatizados com isso e com um sentimento de culpa, um fenômeno de culpa do sobrevivente. E então precisamos criar uma cultura do perdão. Para prestar atenção em nosso mundo cristão, as pessoas precisam aprender a receber perdão, porque quando, apesar de não ter feito nada, você se sente culpado, há um senso de que o perdão ainda é a cura para isso. Se a solução de Deus é o perdão, pode confiar, nossa solução também é o perdão. Às vezes, quando eu sobrevivia em algum lugar, eu dizia, para que sobreviver? Às vezes eu desejava morrer. Já fui suicida, diria assim. A maior parte do tempo fui suicida, mas agora eu não sou mais. Eu só vim dizer um oi para todos e agradecer a Deus pelo modo que Ele me trouxe e me tirou de momentos difíceis que eu passei em toda a minha vida. Momentos terríveis. Eu tenho tantas cicatrizes que eu não revelei, porque você acha que foi para a guerra? Há outras partes que as pessoas esquecem. E quanto às feridas internas, o que acontece por dentro, foram momentos terríveis, que eu nunca vou me esquecer. A igreja comunitária de Kalash me mostrou muito amor. Eu entrei para o coral, tentei escrever músicas e isso começou a me curar emocionalmente. Nos soldados que voltaram, aqueles que vivenciaram os traumas da guerra e da miséria, tem que haver uma inculcação de um espírito de perdão neles e este perdão deve ser direcionado para você mesmo. E isso é o mais difícil mesmo. A pessoa mais difícil de se perdoar é você mesmo. Mas, se Deus pode perdoar, você também pode. Bom, a gente pode ir parar em lugares muito difíceis, não é? Às vezes somos nós mesmos que os criamos. E às vezes nós somos jogados neles. Nos encontramos presos, sem nenhuma saída. Em momentos mais tranquilos, percebemos que dissemos, fizemos e pensamos coisas que não são nada ideais. A Bíblia se refere a isso como pecado. Eu sei que é uma palavra fora de moda, mas ela só significa que fizemos e dissemos coisas que machucaram os outros e vão contra os planos de Deus. Culpa é a dor emocional que diz que temos um problema. E quando a culpa vem, e ela vai vir, nós temos uma escolha de como lidar com ela. Podemos tentar evitá-la usando drogas, a afogando, a ignorando, a sexualizando, a medicando. Ou podemos permitir que alguém a tire de nós. Completamente.
Uma definição que aprendi com um velho pregador africano quando eu tinha 21 anos e nós estávamos conversando sobre a situação na África do Sul e como ela estava ruim. E eu disse a ele, eu fiz uma pergunta, o que você acha que precisa acontecer para as coisas se acertarem? A resposta dele foi, nós, os negros, precisamos perdoar os brancos. E eu cinicamente disse, sim, mas e o que é o perdão? E ele respondeu com sua definição que está em todos os livros que escrevi sobre o assunto. Perdão, ele disse, é renunciar meu direito de machucá-lo de volta. Renunciar meu direito de machucá-lo de volta. Ser salvo, ser libertado. Isso deve ser a coisa mais incrível que pode acontecer com alguém. Ainda mais alguém que esteja preso pela culpa ou decisões ruins. Foi exatamente isso que a morte de Jesus na cruz conseguiu. Então, se você se perguntar o que a morte de Jesus em uma cruz romana há 2000 anos tem a ver com a gente hoje, é isso. Na cruz, Jesus aceitou a punição por nossa culpa. Ele disse, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A sua, a minha, a de Emanuel, a culpa do mundo todo caiu sobre Ele. É isso que tem a ver com a gente hoje. É a promessa permanente de uma vida livre de culpa. Uma vida sem medo do passado, mas com esperança para o futuro. É isso que Jesus oferece. A liberdade perfeita. Para se aproximar de Deus, seu sistema de culpa deve estar funcionando adequadamente. Porque na análise final, há uma questão em sua queda, em seus pecados, há um perdão pelo qual Cristo pagou a punição na cruz. Que você vai receber. Ele não vai lhe ser enfiado pela garganta e ser capaz de sintonizá-lo de uma maneira saudável para que seu cérebro e sua mente recebam esse tipo de perdão está ficando cada vez mais difícil. Eu desafio os pregadores, digo que temos que garantir que vamos pregar do jeito certo. Pregar para uma culpa neurótica não vai fazer as pessoas se aproximarem de Deus. Deus é bonito, é justiça, sua santidade é tão maravilhosa. Eu fico muito comovido com isso. Tudo é fantástico. Mas se você não prestar atenção no que está acontecendo dentro de você, você não vai ter a capacidade para vivenciar este maravilhoso amor que Ele nos oferece todos os dias da vida. Quando eu estou no palco, eu levo a sério quando digo que a gente não pode mudar a vida das pessoas com a nossa própria força. Então precisamos de um poder sobrenatural para nos ajudar. Deus nos ajude a ter um ótimo show e ministrar para pessoas aqui. Eu lhe agradeço e oro em nome de Jesus e a tua força eu lhe peço. Às vezes, quando nos sentimos culpados, ao invés de conversar com Jesus sobre isso, nós esperamos nos sentir bem para procurá-lo. Mas não é assim que Jesus funciona. Ele não espera que sejamos perfeitos quando falamos com Ele. Ele promete nos aceitar do jeito que somos, incluindo nossa culpa e pecado. No livro dos Salmos, a Bíblia mostra esta percepção. Ela diz, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Never been the end all.
Por que só Jesus pode remover a culpa? Como isso funciona? Bom, eu vou tentar explicar assim. Se eu tivesse uma hipoteca de $1 milhão e caísse em momentos difíceis e não tivesse esperanças de conseguir pagar, o banco me daria várias opções. Eles poderiam barrar minha casa e eu perderia tudo. E isso é justiça. Eu assinei a hipoteca e não posso reclamar. Ou poderiam perceber que eu tive um problema e me dar mais tempo para pagar. Isso é piedade. Não me foi dado o que merecia e me sinto muito aliviado. Ou eles poderiam perdoar a minha dívida, pagar a casa e permitir que eu ficasse com ela. E isso é graça. Seria muito incomum um banco fazer isso. Mas é exatamente isso que Jesus faz toda vez que o procuramos. Quando nos sentimos culpados é porque, na verdade, burlamos a lei de Deus. A primeira pessoa a quem fizemos mal foi Deus. Então ele é o único que pode pegar nossa culpa e perdoá-la. E foi isso que ele fez. E ainda faz. Ele aceitou a punição que a lei pedia e me deu uma vida que eu não mereço. Tudo bem, amigo, pode ir. Não somos todos crianças soldados, fraudadores ou mesmo infratores. Mas todos tivemos momentos em que quisemos um novo começo. Jesus, através da cruz, nos ofereceu uma chance de recomeçar. E ele começou tirando o fardo da culpa. Isso muda uma vida. E tudo o que preciso fazer é aceitar.